Treino em Foco Responde, semana temática, e hoje na quinta-feira a gente fecha então essa semana sobre respostas aí aos nossos seguidores. E hoje nós vamos falar sobre variações anatômicas. Acompanhe o vídeo que você vai entender bem qual é essa ideia. Pessoal, a gente recebe no Treino em Foco muitas colocações e perguntas de seguidores da coisa do tipo, como eu recebi hoje antes de vir gravar, por isso até a ideia, respondi ao seguidor de forma textual, estou agora aqui generalizando a ideia. Esse seguidor ele colocava que ele tem um músculo peitoral, ele mandou inclusive uma foto para que eu pudesse analisar, e tem um desenvolvimento muscular bem adequado, já é uma pessoa forte, e ele coloca que o peitoral maior do lado direito, ele tem um desenho mais quadrado, e o músculo peitoral maior do lado esquerdo tem um desenho mais arredondado. E realmente, olhando na foto, a gente consegue perceber que a origem do peitoral junto ao osso do externo, de um lado, ele tem um desenho um pouco mais quadrado, pela própria origem do músculo, e do outro lado tem uma origem não exatamente simétrica, e isso dá um desenho um pouco mais arredondado do lado direito, na origem do músculo peitoral maior, junto ao externo, né? O osso do centro do peito, aqui, o osso externo. E ele me pergunta, e isso é uma pergunta recorrente do Treino em Foco, qual seria o exercício então adequado para ele fazer, já que ele tem o peitoral de um lado um desenho um pouco mais arredondado, do outro lado um pouco mais quadrado. Olhando na foto desse seguidor, a diferença é mínima. É perceptível sim, focando na análise, já que ele nos perguntou, é possível perceber. Mas se você não foca a análise, só realmente apenas vê a pessoa passando, por exemplo na praia, você não vai notar aquele desenho mais quadrado, mais arredondado, é menor. Muitas pessoas também perguntam, João, eu tenho os meus gastrocnêmios, panturrilha, mais elevado, a perna é mais alongada, ou o próprio músculo gastrocnêmio é mais alongado. Então o desenho da perna, o desenho do gastrocnêmio também, de um indivíduo para o outro, é diferente. As pessoas, como é que eu poderia alongar? Ninguém está satisfeito. As pessoas que têm o gastrocnêmio mais encurtado, mais em cima, querem alongar. Ter a perna com o sólio, o gastrocnêmio mais alongado, mais próximo do tornozelo. As pessoas que têm alongado o gastrocnêmio também não estão satisfeitas, gostariam de ter mais concentrado em cima. Então, normalmente a pessoa, se tem um tipo de desenho de perna ou do gastrocnêmio, principalmente o gastrocnêmio medial, gostaria de ter outro desenho. Nós estamos aqui falando de desenhos da panturrilha. Muitas pessoas também colocam sobre o desenho do abdominal, que os gomos dos ventres musculares do reto abdominal estão de uma forma ou do outro. Tem pessoas que gostariam de marcar muito os oblíquos, desenhar mais os oblíquos, não tem muito desenhado. Quem tem desenhado gostaria de não desenhar tanto os oblíquos. Existem pessoas que têm o latíssimo de uma forma, o latíssimo dorso que dá aquele desenho triangular nas costas de uma forma, gostaria de ter o desenho triangular de uma forma mais afunilada ou menos afunilada. Enfim, nós temos uma variabilidade de pessoas colocando um desejo de mudar um pouco a sua conformação morfológica muscular, do desenho do latíssimo, do bíceps, que queria que fosse mais arredondado ou mais encurtado, e ele não está satisfeito com aquele desenho. Então a gente recebe muitas informações sobre isso, eu resolvi gravar o vídeo sobre isso. Se essas variações do desenho corporal, seja do peitoral maior, do latíssimo, do tríceps, de gastrocnêmio, panturrilha, se essas variações estão em função de variações da própria anatomia corporal do indivíduo, não há o que se fazer. Por exemplo, no caso esse do peitoral, uma origem do peitoral foi mais lateralizada em relação ao externo, mais para um lado, e a outra origem do peitoral foi mais medializada. Então uma deu um desenho mais quadriculado, pouca diferença, mas houve, e outra foi um desenho mais arredondado, pouca diferença, mas houve. Não há treino que consiga mudar isso. Nós, o Treino em Foco, vou pedir para o Ricardo mais uma vez botar o hiperlink aqui, a janelinha do hiperlink, nós gravamos um vídeo mostrando sobre essa questão de treinar o miolo do peito. Não há como nós treinarmos a musculatura mais no miolo do peito ou não, porque o músculo, uma fibra muscular, uma célula muscular, ela começa na sua origem e vai até a sua inserção. Eu até brinquei nesse vídeo dizendo que não há remendo da fibra muscular ao longo do seu caminho. Então a fibra do peitoral maior, que tem a sua origem no externo, ela vai até o úmero de ponta a ponta, de origem e inserção, o ventre muscular da continuidade. E quando entra um impulso nervoso nessa fibra e faz com que ela contraia, vai contrair da sua origem à sua inserção, vai trabalhar de ponta a ponta, de origem a inserção. Não há como se conduzir um trabalho mais para miolo do peito, por exemplo, e fazendo com que eu corrija esse desenho mais quadriculado ou mais arredondado do peitoral maior.
Se o tendão do bíceps braquial apresentado por vocês foi um tendão mais alongado, o bíceps braquial não vai ter um desenho alongado porque o tendão ocupa um bom espaço e vocês terão um bíceps braquial mais encurtado, mais curto aqui em cima, em função de um tendão anatomicamente produzido maior, mais alongado. Então não há exercício que consiga fazer eu alongar o músculo, já que o tendão anatomicamente produzido no desenvolvimento daquele ser, ao ser desenvolvido ainda em gestação, não há como se produzir algo que faça diminuir o tendão ou o comprimento desse tendão. Então o músculo ele pode ser mais alongado, indo mais próximo da inserção junto ao antebraço, ou ele pode ser mais encurtado. Vamos imaginar, por exemplo, exagerando aqui, que o meu tendão tivesse esse comprimento, o meu músculo bíceps braquial seria mais curto, ele não teria esse desenho. Se o meu tendão fosse mais curtinho, teria um desenho mais alongado. O que é possível é hipertrofiar, aumentar o volume, mas o desenho, em muitas condições, é impossível de se modificar. Então eu estou colocando hoje nessa postagem do Treino em Foco, em relação a essas variações anatômicas. Então existem desejos estéticos que eu vejo que os nossos seguidores têm de modificação do corpo, que são impossíveis de se fazer. A hipertrofia, o aumento do deltoide, agora ficar com o deltoide bem arredondado, bem forte, como os jogadores de basquete da NBA, vai depender muito da genética do indivíduo também. Então isso depende muito dessas variações anatômicas que são genéticas. Em sala de aula, trabalhando com cinesiologia, a gente usa muito uma ferramenta chamada anatomia palpatória, que aqui no Treino em Foco a gente já utilizou em vários vídeos na sexta-feira no Treino em Foco Análise de Exercício. Palpar estruturas ósseas ou estruturas musculares para entender se o músculo está ou não trabalhando e qual é a sua origem, qual é a sua inserção. A gente faz muito isso em sala de aula. E os alunos conseguem entender claramente isso que eu estou colocando no vídeo hoje, quando eles palpam um colega que tem, por exemplo, processo coracoide muito grande, fica facilmente palpável, e vão palpar outro colega que o processo coracoide da escápula fica muito difícil de ser palpado. Ou eles vão palpar, por exemplo, a articulação acromioclavicular e no indivíduo essa articulação acromioclavicular é extremamente saliente. O desenho ósseo é facilmente palpável e outro colega fica difícil identificar a articulação acromioclavicular por palpação, porque aquela articulação não é tão saliente, aquele osso não tem uma proeminência óssea tão grande. Então isso muda de indivíduo para indivíduo. O ponto de origem e inserção dos músculos podem ser com um tendão um pouco maior, um pouco menor, e isso está em cima do desenvolvimento fetal desse indivíduo, ou seja, quando ele estava sendo desenvolvido, construído, vamos dizer assim, esse indivíduo já teve um tendão com uma variabilidade, um comprimento maior, uma proeminência óssea maior, um desenho do peitoral mais arredondado em cima do externo, outro um desenho mais quadriculado. Então isso não tem o que nós fazermos com o treinamento, são variações anatômicas genéticas individuais. O que nós podemos fazer é mudar às vezes um pouco esse desenho, no sentido da hipertrofia, do volume, que muda um pouco aquela imagem visual que a gente tem do músculo. Mas mudar completamente aquele desenho, se ele está oriundo de uma variação anatômica, como eu estou colocando hoje aqui, isso é impossível. Então perceba e aceite um pouco melhor o seu corpo como ele é. Trazer um shape que está com uma alta taxa de gordura e com uma hipotrofia, vamos dizer assim, com até uma atrofia muscular, com baixo volume muscular e até flácido, isso é totalmente viável de se modificar, de gerarmos tônus muscular nesse músculo e hipertrofiarmos, mudarmos completamente o shape da pessoa. Agora, existem algumas variações anatômicas, quem tem, por exemplo, gastrocnêmios mais encurtados, mais altos, com tendão calcâneo mais alongado, e esses gastrocnêmios estão mais próximos ao joelho, mais embolados, vamos dizer assim, como alguns seguidores colocam, mais próximo do joelho, esse gastrocnêmio não tem como nós alongarmos o gastrocnêmio medial e fazermos com que a perna dele tenha aquele desenho mais alongado. A perna vai ter o gastrocnêmio mais próximo do joelho e a parte da canela, como os seguidores colocam, mais fino. Não tem o que nós fazermos. Isso é a anatomia natural daquele indivíduo. Mesmo hipertrofiando, essa característica anatômica ela vai continuar existindo. Então tomem cuidado com isso e nós temos que aceitar às vezes algumas variações anatômicas que são particulares nossas, que são variações individuais, nós temos que aceitar o nosso corpo como ele é. Claro que modificar, embelezar e mudar o shape, como eu disse, é totalmente possível. Agora algumas questões anatômicas vão continuar existindo como elas são. Ok, pessoal? Pense um pouquinho nisso, reflita um pouquinho nisso. Nem sempre aquela modelo que aparece na TV ou aquele modelo que aparece na TV é possível transformar o meu corpo exatamente como está colocado ali. Na maioria das vezes não é possível. É possível melhorar muito a minha estética e ficar satisfeito com o meu corpo, mas não transformar ele igual ao corpo daquela modelo ou igual, exatamente igual ao corpo daquele modelo que aparece na televisão. Ok? Então um grande abraço para vocês. Amanhã
treino e foco, análise de exercício. Semana que vem a gente retoma nosso cronograma normal. Temos aí um enfoque aí nas respostas dos nossos seguidores. Lembrando que nós estamos concentrando agora os nossos esforços para responder perguntas do meu perfil, perguntas que são colocadas no meu perfil, no perfil do Ricardo e perguntas no site. É aí que nós vamos focar as nossas respostas para os nossos seguidores, ok? Grande abraço, pessoal, até amanhã, guardo vocês. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então, nessas condições, nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,